E nós estamos de volta aqui pelo canal 20 100% Joinville com mais um programa Eli Francisco conversando com você. E através do 28, via Max, que chega até você com uma imagem realmente maravilhosa, como esta que o Jornal Notícia estampa na edição de hoje, quarta-feira, dia 5 de novembro, falando sobre a floração do ipê. Aliás, o ipê floresceu duas vezes esse ano. Eu digo floresceu porque está terminando esta segunda floração. Parabéns aí ao jornal A Notícia. Show Joinvilense tem só mais alguns dias para conferir a florada atrasada do ipê amarelo. Parabéns à Tina e aos nossos amigos aí do jornal A Notícia. Olha, faleceu ontem, terça-feira, uma das maiores escritoras desse país. Eu li muitos seus livros, seus contos, não é? Uma mulher realmente extraordinária. A notícia também traz uma matéria muito interessante. Aí está a grande escritora Raquel de Queiroz. Eu aprendi muito com Raquel de Queiroz, lendo o jornal, lendo a revista O Cruzeiro. Na última página do Cruzeiro, eu era garotão, ainda estudava no Conselheiro Mafra, e me lembro da forma como ela tratava o cotidiano, não é? As pessoas não acostumadas a ler livros, mas pelo menos liam a última página do jornal, da revista O Cruzeiro, os textos de Raquel de Queiroz. Raquel, que falece aos 92 anos de idade, encerrando uma carreira de uma das escritoras mais importantes desse país. Olha, o pessoal do Museu da Imagem e do Som está se reunindo, hein? Aqui, dá para aproximar um pouquinho aí, Fábio? Só um pouquinho. Aí está aparecendo aqui a primeira comissão criada para, olha aí, está lá em cima o Jorge Silva, ou a diretoria do sindicato, Érico Cruz de Oliveira, o Davi Agrafilho, lá embaixo o Lino Sassi também, a Cássio Martins, o Ari Silveira de Souza. Está aí para sair o Museu da Imagem e do Som. Por falar em Jorge Silva, já me lembro também do Sérgio Silva, que é o diretor dessa casa. Me lembro também de Juarez Machado, me lembro também de tanta gente que estudou no grupo escolar antigo, era Grupo Escolar Normal Regional Conselheiro Mafra. Que coisa maravilhosa, e o tempo passou tão rapidamente, isso vai fazer, ou já passa dos 50 anos. Meu Deus do céu. Tem aqui ao meu lado a diretora Zaida Miranda Barbosa, que tomou posse no começo deste ano. Aliás, segunda vez que exerce essa função de diretora, que não se chama mais Grupo Escolar Normal Regional, e sim Escola de Educação Básica Conselheiro Mafra. É um prazer conversar com a senhora. Igualmente. O nosso Conselheiro Mafra esteve aí para ser demolido, né? Teve uma polêmica danada, inclusive eu até recebi alguns telefonemas, dei alguns depoimentos para que tombasse esse prédio tão antigo, e que, se não me engano, foi a primeira escola de Santa Catarina, escola, não é? Normal Regional de Santa Catarina. Até onde foi esse movimento que vocês fizeram? Esse movimento mobilizou toda a comunidade, né? E hoje a gente encaminhou para a Assembleia Legislativa um processo lá pedindo tombamento do patrimônio histórico. Até porque a construção é muito antiga e alguns materiais a gente não consegue remover, né? Fazer algum tipo de reforma nessa parte mais antiga, né? Estamos aguardando a votação dos deputados. Muito bem, eu vou mostrar aqui. Eu fiz esse cerimonial em 1986, 75 anos do Conselheiro Mafra. Eu, como ex-aluno, fui convidado e foi com muita honra. Lá está o ex-prefeito Nilson Bender, depois algumas professoras do passado, e lá um pouquinho abaixo está o Eli Francisco fazendo o cerimonial, isto em 1986. Tem uma foto aqui eu ajudei a plantar um pé de pau-brasil, uma árvore, isso. E foi demolido. Fiquei tão chateado, foi demolido para dar lugares ao ginásio de esportes. O interior continua assim, ainda vamos mostrar aqui, o Conselheiro Mafra. Olha, gente, isso aqui é uma coisa muito histórica, porque trata-se do colégio mais antigo de Santa Catarina. Aí está o pátio interno. Continua assim ainda? Continua assim. Ali a gente faz homenagens, né? Nessas datas cívicas. Meu Deus, quantas vezes eu, quando garotão,
recitava os meus versinhos e tal, né? Mas muitos talentos são descobertos ali naquele pátio que tem muitas histórias para contar. Juarez Machado já fazia os seus desenhos, né? Que coisa maravilhosa. Essa aqui é de 1960, essa foto aqui, também muito antiga. Sibila Schneider, Rui Marquardt, olha, Alberto Bonschein, Flávio Schmaus, José Casoli, Carlos Roberto Vieira, Mariane Ripper, Mário Linsmaier, João Moreira, César Moreira, Nelson Schlotter, Adolfo Herkenhoff, Leila do Lago Gonçalves. Meu Deus, vendo isso aí, quanta saudade, hein? Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, na minha infância querida, que os tempos não trazem mais, né? E quantas pessoas ilustres o Conselheiro Mafra ajudou a formar, né? É verdade. Me lembro muito bem da senhora Alpaídes Cardoso dos Santos, que foi a primeira diretora negra do estado de Santa Catarina, né? E da dona Alice Murara também, que foi diretora, isso na década de 50. E a dona Angelina, que foi minha primeira professora, né? Primeira professora sempre marca dona Angelina, bastante. já falecida, né? Falecida. E que me lembro muito bem, com muita saudade, a sua imagem, a sua paciência que teve para conosco, alunos do Colégio Conselheiro Mafra. Agora fala historinha um pouquinho sobre o Conselheiro Mafra, porque eu estou falando mais do que a entrevistada, né? O Conselheiro Mafra, assim, eu até não tenho muita história para contar, porque eu sou mais jovem que a escola, né? Mas pelos documentos que a gente tem na escola, ela começou a funcionar ali onde hoje é a Lojas Madon, que era a antiga prefeitura, né? Ali ela começou a funcionar, depois, isso em 1911. Em 1936 já estava pequena as salas, né? Então o governador construiu onde é hoje a Escola Conselheiro Mafra, em 1936, e nomeou para diretor, na época, o professor Orestes Guimarães, que era um professor ilustre na época, né? Então aí foi onde passou a ser colégio municipal, né? De colégio municipal, o Orestes Guimarães passou para grupo escolar. E então dali o Orestes Guimarães foi que criou o nome do Conselheiro Mafra, que era um professor, né? Manuel da Silva, o conselheiro. Então começou a chamar-se Conselheiro Mafra. Conselheiro Mafra. Eu me lembro da música. Ainda canto? Salve, salve, Conselheiro Mafra. Que coisa bonita, né? Porque esse hino, inclusive, foi reestruturado, assim, a parte da música pelo pessoal do batalhão ali, né? Da banda. E a gente gravou. E então, às vezes, as pessoas questionam por que tem o busto do Orestes Guimarães e não tem do Conselheiro Mafra. Porque o início foi com o Orestes Guimarães. Ele não tem o nome dele, mas ele foi o grande, né, dali daquela escola. Olha, eu quero me recordei do nome de uma pessoa, Dona Adi Navarro Lins. Dona Adi foi também. O seu marido, Navarro Lins, o casal mora em Curitiba. Curitiba. Ele está perto dos 100 anos. O casal, eu conversei com eles, foi o ano passado, ano retrasado, no Asilo Abdão Batista, na revitalização da área e tal, não é? Eles estão presentes. E na recuperação do prédio, né? Tombado também. Tomara que a Assembleia Legislativa, né, leve isso a sério e tome também. O Sérgio Silva, que é o diretor da nossa casa, né, também estudou no Conselheiro Mafra. Mais alguma coisa do Conselheiro Mafra? Tem um passa tão depressa, né? Do Conselheiro Mafra ali não. Enquanto ela fala, eu mostro mais algumas fotos aqui. Inclusive, foi uma solicitação da nossa gerente regional de educação, a dona Eliette Steinag Silva, né? Que a gente faça um mural, assim, com a história da escola. Mas algumas fotos foram perdidas numa reforma que foi feita e essas fotos foram para o arquivo histórico e que hoje está fechado e não podemos ainda fazer esse mural, né, com toda a história dos ex-diretores, ex-professores, que aí faz parte da história da escola, né? Então, assim que o arquivo histórico reabra, a gente vai montar esse painel, né, com toda a história para que fique bem marcado para a escola mais antiga. Bom, os 90 anos não foram comemorados como se aguardava, houve uma expectativa e tal, não é? 92 agora os 100 anos, né? Pensar nos 100 anos, passa tão depressa até o tempo. A gente tínhamos se programado junto com a APP e o Conselho Deliberativo da escola em fazer um jantar, né, até para reunir esse pessoal, mas a situação financeira está difícil, né, e não conseguimos
verbas, né, que nos possibilitasse fazer esse jantar. Muito bem, agora a última pergunta. Já o nosso tempo está encerrado. Quantos alunos estudam atualmente? Hoje nós temos 1000 alunos, de ensino médio e ensino fundamental. Bom, eu conversei com a professora Zaida Miranda Barbosa, que é diretora da Escola Educacional Básica Conselheiro Mafra. Foi uma honra ter entrevistado a senhora nessa escola em que eu tive o prazer de dar os primeiros passos, a história, um pouco da minha vida, o meu coração está ali no Conselheiro Mafra, onde eu ganhei, como a leitura é uma coisa muito difícil, né? E eu ganhei muitos cofrinhos da escola, como incentivo. No banco, como incentivo do Banco Stein. Era uma caixa, uma casa bancária, cofrinho, né? Para ali colocar minhas coisas. E muitos livros eu ganhei também, porque na minha sala de aula eu era o que melhor lia. A leitura realmente é uma coisa muito difícil, né? Até como incentivo o seu depoimento, acho, para os que não gostam de ler. É verdade. Tem a biblioteca da escola, e eu coloco assim que a escola está de portas abertas, tanto para os ex-alunos, ex-professores, sempre que quiserem lá. Aliás, sempre esses dias recebemos um ex-aluno que mora em Curitiba, né? Que gostaria de entrar e ver a sua sala de aula. Que beleza. Está sempre de portas abertas. Muito obrigado. Obrigada. Bom, nós vamos a um bloco comercial e depois nós voltamos com a entrevista de um grande amigo, um grande radialista chamado Ney Boto Guimarães.